Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículos 20 ao 28. Mais uma vez, segundo livro dos Reis, se você estiver em casa com Bíblia, pegue sua Bíblia, permaneça após a leitura com ela aberta. Está escrito: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemaste? E contra quem alcançaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: como a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e dos seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas e ao seu denso e fértil pomar. Eu cavei e bebi as águas dos estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduziste a motões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como erva do campo, a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Amém. Oremos, pois, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai, santificado seja teu nome. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por esse culto até o momento. Obrigado pelos louvores, Senhor. Nós viemos te clamar por cada irmão que está nos assistindo. Ó Deus, eu te clamo que o Senhor abra nosso coração para receber a tua palavra, Pai. Não merecemos, somos pecadores, mas cremos que estamos debaixo da tua graça bendita, manifestada na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Eu oro pelo nosso pastor que vai trazer a palavra agora, essa primeira meditação. Pai, usa ele conforme a tua graça, enche o teu espírito. E Deus edifica a tua igreja, glorifica teu nome, Pai. Assim eu te oro grato em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. É muito gratificante retornar para a gente aprender algo de Deus nessa noite. E eu queria lembrar vocês, né, da contextualização da leitura que o nosso irmão Samuel fez, né? Uma leitura essa que aborda um desafio, uma dicotomia entre o rei de Judá, o Ezequias, e o rei da Síria, Senaqueribe, né? Um confronto bélico, um confronto em que o Senaqueribe estava afrontando, pensando ele que estava afrontando o monarca Ezequias. Entretanto, é a evidência que aquela afronta não era para a figura de Ezequias, mas para a figura do Deus Todo-Poderoso, do Deus que de fato não tem limite em seu poder, um Deus no qual a gente olha e vê que não existe problema. Quando a gente vê a grandiosidade dele no universo, no vasto universo, a gente vê que quem é de fato inimigo desse Deus, quem de fato pode se opor à grandeza desse Deus. E eu queria, meus irmãos, de forma bem simples, bem sucinta, nós vermos que esse Deus, ele de fato, ele tem tudo em suas mãos. A gente não pode fugir dessa percepção, porque enquanto alguns acham que quando a gente vê na Escritura mostrando que Deus é soberano, as pessoas nos rotulam de determinista, de coisas similares, né?
e não se dão conta de que o ser humano, ele ou coloca Deus no controle, ou o ser humano que está no controle, né? Você vê que a ciência natural diz que nós somos frutos de uma seleção natural, e como nós somos fruto de uma casualidade, a vida é fruto de uma casualidade. Interessantes, eles preferem acreditar na casualidade do que num Deus que arquiteta, que projetou tudo e que tem tudo em suas mãos. E aí eu quero endosar você, encorajar você, quero de fato, à luz da Escritura, dizer a você que é Deus quem determina, é Deus quem planeja e é Deus quem executa. Portanto, tudo que traz sobre as nossas vidas alguma coisa de inquietude, como eu disse isso anteriormente, tudo já está projetado, né? Tudo já está dentro do comando de Deus, e é a partir dessa percepção, desse viés, que eu queria estudar com vocês, de ver com vocês, que é Deus de fato quem determina, é Deus de fato quem planeja, e é Deus que de fato executa. Vamos ao texto fundamentar essa verdade. Se nós analisarmos o verso 25 da leitura de 2 Reis, capítulo 19, vai mostrar simplesmente o que? Uma resposta de Deus para o rei Ezequias de Judá, em que Senaqueribe, como eu disse a você, estava afrontando belicamente o mesmo, e você vê que Deus dá uma resposta tremenda no caso a Ezequias, em relação a Senaqueribe. E olha o que ele diz acerca de Senaqueribe. Aqui essa leitura que Samuel leu, não foi uma leitura que dava ênfase à figura do profeta da nação de Israel, a nação eleita, mas na nação pagã, nação essa que Deus está dizendo: eu tenho vocês como projeto meu, eu tenho com vocês como mecanismo para glorificar o meu nome. Eu quero dizer a você, Deus tem coisas na nossa vida, tem coisas em todas as esferas que nós nem imaginamos, tudo está sob o controle de Deus, e são peças do tabuleiro de Deus, que eu não entendo, que você não entende, mas Deus diz: eu estou entendendo tudo. Amém, amados? E analise o que é que diz o verso 25, diz assim: olha, acaso você não ouviu que há muito tempo eu, Senhor, determinei estas coisas, que já desde os tempos remotos tinha planejado? Agora eu faço acontecer. Eu quis que você reduzisse os montões em ruínas e as cidades fortificadas. O que é que a gente pode ver aqui, meus queridos? A mesma egolatria de Senaqueribe, semelhante à do faraó, semelhante à de grandes monarcas na história dos medos, do persa, dos gregos e tantos outros que se achavam prepotentes e achavam que tinham o poder por si só. E Deus disse: olha, Senaqueribe, é como ele disse: ó, Senaqueribe, foi eu que determinei, foi eu que planejei, e agora eu quero dizer, foi eu que estou executando. Isso mostra a ação de Deus em todas as esferas, isso mostra a ação de Deus em todos os tempos, isso mostra que nada, absolutamente nada, se existe alguém que é elevado, é Deus que eleva, se existe alguém que é humilhado, é Deus que humilha. A gente, meu irmão, não pode fugir disso daqui. Nós não podemos fugir de que nada de fato está sob o controle humano. Tudo, absolutamente tudo está dentro do controle de Deus e unicamente de Deus. E para nós que acreditamos nisso, não de forma fanática, mas a partir da revelação da Escritura, isso deve proporcionar sobre a minha e a tua vida um gozo profundo em saber que em meio à angústia, em meio à pandemia, em meio à fome, à guerra, Deus está no controle de tudo. É isso que o salmista mostra no Salmo 125, é isso que o salmista mostra em tantos outros relatos de literatura, de sabedoria, mostra e nos faz ter o gozo de saber de que Deus está no controle de tudo, onde ele diz: olha, eu, Senhor, determinei. Olha a ação do verbo determinar. Determinei o quê? Essas coisas já desde os dias remotos os tinha planejado. Agora a marcação do tempo: agora eu faço acontecer. Quem imaginava na pandemia? Nem eu, nem você. No plano de Deus a pandemia já estava lá, Covid-19, no final de dezembro de 2019. As coisas de fato são
como é que eu posso dizer? São algo repentino, brusco sobre a minha e a tua vida. No de Deus já está na sua agenda. E numa agenda de Deus, é uma agenda que eu quero só enfatizar isso, é uma agenda que tem de fato o determinar, o planejar e o executar. Glória seja dado o nome do Senhor. Louvados, sabe assim, não é um determinismo, não é um deísmo, melhor dizendo, como de fato Deus fez e se vir, não. Ele fez, continua fazendo e continuará fazendo. Ele mandou, Ele manda e continua mandando. Amém, amados? É isso que de fato a palavra nos dá como verdade, e é isso que a gente vai ver, que Deus mostra isso, se nós analisarmos o texto aqui de Reis, melhor dizendo, de Êxodo, capítulo 9, verso 16, em relação a Faraó. Olha como ele trata: mas em verdade foi para isso que eu mantive, para mostrar a você o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Faraó se gabava por ser o monarca, por ser o semideus no Egito, por ser isso. Ele só, você está se gabando, você está se vangloriando, quer dizer, foi eu que levantei para ser vaso meu. Para mostrar a você que sou eu o Deus que exalta, mas sou eu o Deus que humilha. Isso aí, meu irmão, a gente vai ver essa mesma verdade reiterada no grande profeta messiânico, Isaías 45, verso 7 diz: eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz, crio os conflitos, eu, Senhor, faço todas as coisas. Vocês já ouviram dizer isso recentemente? Quantos crentes desinformados dizem: foi o Satanás que mandou o coronavírus, foi o Satanás que... Eu quero dizer a você, o diabo é um cachorro na coleira do Senhor. Ele só anda dentro do comando do Senhor. Eu quero dizer que nada acontece na minha e na tua vida. Descanse, meu irmão e minha irmã. Deus diz assim: se permite alguma coisa acontecer, se manda o diabo realmente cirandar, como tentou cirandar na vida de Pedro, como tentou afligir, como afligiu a vida do grande patriarca Jó, mas nunca esqueça, dentro do limite imposto por Deus. Isso é bom saber disso, isso é bom saber que nada acontece, mesmo que venha oriundo do diabo, mas precisa do aval do Senhor. E tudo isso proporciona sobre a igreja um descanso tremendo. Isso produz em nós a certeza de que nós não estamos no acaso, mas tudo tem um começo, meio e fim. E nesse começo é Deus agindo, é Deus projetando, é Deus arquitetando, e por fim é Deus executando. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A gente vê a ação de Deus em todas as formas, amados. E aí eu quero prosseguir nessa mesma linha de raciocínio, mostrando a vocês o que é que Deus faz de fato para com esse rei, não é? O quanto Deus realmente humilhou, mesmo Deus projetando isso. Mas, ou seja, Deus tem muitos mecanismos. A Bíblia diz que Ele tem vasos de honra e vasos de desonra, e todos esses vasos, em resumo, resulta na glorificação dEle. E é de fato isso que a Bíblia realmente nos ensina. Mas aí eu queria mostrar a vocês, além dessa perspectiva, nós vemos que de fato Deus é unicamente o Senhor onisciente de tudo. Olha o que é que Ele diz aqui, a resposta que Ele traz para com o profeta Ezequias, e a resposta que Deus traz para mim e para a tua vida nesta noite. Atente comigo o que é que diz o verso 20 do capítulo 19 do texto base de 2 Reis, onde ele diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias. Olha a resposta do profeta para com Ezequias, a resposta de Deus para com a tua vida. Assim diz o Senhor de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel: ouvi a oração que você fez a meu respeito, a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis a palavra do Senhor que falou a respeito dele. E aí ele começa a palavra profética. Mas eu quero só destacar aqui onde ele diz: ouvi a tua oração. Eu quero dizer que Deus escuta a oração minha, a tua, a nossa. Nos céus dos céus Ele escuta toda e qualquer oração. E agora vamos ver se Deus vai responder essa oração. Agora, escuta, Ele escuta.
Agora, trazer a resposta realmente cabível, a resposta só vem dentro da vontade soberana de Deus. Não é o fato de eu orar e eu resolver o problema com Deus, porque de fato a minha oração não vai mudar Deus, mas a minha oração vai fazer com que Deus me mude diante das circunstâncias. A gente tem uma ideia que a gente manipula Deus em oração. A gente tem a mesma ideia como tem as crendices realmente das pessoas feiticeiras que, pensando ele, que podiam aplacar a Deus com rituais, com objeto disso, daquilo. Eu quero dizer que nada pode aplacar a ira de Deus a não ser o sangue de Cristo. E tudo que a gente acha que vai mudar em Deus é como dizer, olha, vocês são as pessoas totalmente desprovidas de conhecimento. Não é que vocês vão me mudar. Eu quero dizer que eu estou aqui disposto a mudar vocês e vou mudar mediante o meu vontade, o meu querer e a meu supremo poder. E aí, meus queridos, eu quero mostrar que unicamente é o Senhor o quê? Que vê tudo, que escuta tudo, que percebe tudo. Por isso que ele diz o quê? Ouvi a oração que tu fizestes a respeito de Senaqueribe. Além de ouvir a oração, ele sabia que oração, o teor da oração. Quando as pessoas falam em nome de Deus, Deus está dizendo, eu vou te dar uma bênção. Quando Deus diz, vou te dar uma bênção, Deus diz o nome da bênção. Quando Deus diz alguma coisa, Deus, além de dizer, realmente, Ele dá resposta dos pormenores. Ele não solta verde para ninguém. Deus não vai dizer meias verdades, mas Deus diz verdades absolutas. Amém, amados? Portanto, é isso que Deus está dizendo aqui. Olha, eu vi a tua oração. E o que? Oração acerca de Senaqueribe. Eu sei, eu estou tratando com Senaqueribe. Eu quero dizer que Deus, além de escutar, como eu disse e volto a dizer, Deus, Ele sabe o que tu estás passando, como está a tua despensa, como está o teu armário, como está a tua crise existencial, como está a tua gastrite nervosa. Deus sabe de cada pedacinho de você, e Deus diz, eu sei e vou mudar mediante a minha vontade e o querer que de fato Ele tem para mim e para a tua vida. Amém? E aí, meus queridos, o verso 27, ainda mostrando que unicamente o Senhor é consciente de tudo, ele diz, mas eu sei que você está, melhor dizendo, mas eu sei onde você está, conheço o teu sair e o teu entrar. Ele aqui se refere a Senaqueribe. Olha, eu sei, Senaqueribe, onde você está. E eu quero dizer, assim como Deus sabia onde estava Senaqueribe, Deus sabe onde está Alexandre, onde está Gracinha, onde está Eunice, onde está Jonatas, onde está Zé Maria. Ele sabe o entrar e o sair. Ele sabe onde nós estamos. Deus sabe a menor partícula. A Bíblia diz que até os cabelos das nossas cabeças são contados pelo Senhor. A Bíblia diz que a vastidão de estrelas cósmicos espalhadas no universo, Deus chama pelo seu nome. O Deus o qual estamos aqui adorando é o Deus que sabe tudo, conhece tudo. E tudo está sob o seu devido controle. Amém, amados? Terceira e última verdade que eu queria caminhar para a aplicação é que é Deus quem permite e até o executar. É Deus, melhor dizendo, que permite e até o executar a queda dos arrogantes. Veja o que é que Deus faz com Senaqueribe, na sua arrogância, na sua prepotência. O verso 22 deixa bem claro, a quem você afrontou, a quem você blasfemou. Ele faz uma pergunta, é contra você que levantou a voz e ergueu os meus olhos com arrogância. Faz uma pergunta, contra o santo de Israel. Ou seja, a arrogância, a petulância na Senaqueribe não era contra Ezequias, mas se levantava contra o Senhor. É aquilo que Davi deixou bem claro, você aí, olha, filisteu, incircunciso miserável, tu não estás afrontando o exército de Deus, mas estás afrontando o próprio Deus. Eu quero dizer, quando alguém afronta a Deus, está me afrontando, mas automaticamente, quando de fato alguém me afronta, ele afronta o próprio Deus. Isso mostra o quanto de fato Deus guerreia pelas minhas causas, e automaticamente eu tenho que me dispor a sofrer, e se possível a morrer pelas causas de Deus, porque o meu Senhor, Ele se dispõe a sofrer e a lutar as minhas próprias guerras. E aí ele mostra o verso seguinte, o verso 24, melhor dizendo, ele diz, olha,
eu mesmo cavei as covas, bebi as águas dos estrangeiros, e com as plantas dos meus pés saquei todos os rios do Egito. Aí ele mostra, aí ele começa fazendo se gabando, mostrando que tentando amedrontar Ezequias diante de tudo isso. Mas veja o que é que Deus diz no verso 25, a parte B, ele diz: eu quis que você reduzisse os montanhos as ruínas e as cidades fortificadas. Deus só, não foi você que fez, mas eu permiti você destruir aquelas nações. E ele, por fim, ele diz no verso 28, por causa do seu furor contra mim, porque a sua arrogância subiu até os céus, porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na tua boca. Olha a expressão que Deus diz: olha, vou colocar na sua boca, no seu nariz, um anzol. Vou colocar na verdade na sua boca o freio e no seu nariz um anzol. Por causa de quê? Da sua arrogância. E aí eu quero dizer a você que, por mais que a situação venha estar difícil, mas nunca esqueça, os Senaqueribes estão subordinados à vontade de Deus. Os Senaqueribes da nossa vida, eles foram determinados por Deus, eles foram planejados por Deus, eles foram executados por Deus. Nada foge, absolutamente nada foge da vontade desse Senhor. Seja fome, seja crise no casamento, seja filho na droga. É difícil entender isso. É difícil entender que Deus permite a morte de uma pessoa querida. É difícil. E aí entra os grandes dilemas, o chamado problema do mal. Como é que Deus pode ser bom e ao mesmo tempo soberano? Mas eu só sei dizer uma coisa: Deus não nos chamou para nós entendermos a sua vontade. Deus nos chamou para obedecermos a sua vontade. Porque Abraão saiu sem saber para onde ia. Os grandes homens de Deus, eles questionaram Deus, sim, mas eles não procuraram saber os pormenores. Deus, eu quero que tu faças assim. Não, Deus, eis-me aqui, estou aqui. Por fim, eu encerro dizendo: no Senhor está o determinar, o planejar e o executar. Cabe a mim e a você não entender em totalidade o seu querer, mas sim apenas confiar, obedecer e descansar, pois tudo está dentro do seu soberano poder. Reitero essa verdade: no Senhor está o determinar, o planejar e o executar. Cabe a mim e a você não entender em totalidade o seu querer, mas apenas confiar, obedecer e descansar, pois tudo está dentro do seu soberano poder. Que Deus te abençoe, que você verdadeiramente aprenda a dizer: Senhor, estou nas sombras do Onipotente. A feira virá dentro daquilo que determinasse. A provisão, a saúde, tudo, absolutamente, até o ar que respiramos, é de fato um determinar de Deus, é um projetar de Deus e é um executar de Deus. A Ele seja glória para todos sempre. Amém e amém. Nosso irmão Jonatas vai louvar o Senhor em nome de Jesus.